Fala galera, eu sou Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai mudar nosso senso de normalidade, certeza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Vamos agora iniciar uma série sobre como usar a música para melhorar sua capacidade cognitiva. E o nosso convidado da vez é o Mário Campelo, um empreendedor, especialista em inovação para produto e completamente apaixonado por música. Fiquem com o episódio. Se apresente aí, Mário, fale de você, para a galera aqui do podcast saber. Opa, galera, beleza? Meu nome é Mário Campelo, eu sou um cara de inovação muito parecido com o Carlos, mas o Carlos ele tem uma visão diferente da minha, o que soma a gente, né? Eu tenho uma empresa chamada CodeNuts, eu faço desenvolvimento de software de forma rápida, eu sou apaixonado por produtos, mas mais do que isso, desde molequinho eu sou apaixonado por música e é uma coisa que sempre me empurrou, sempre me ensinou muito. Eu gosto muito do ambiente da música, né? Entrar em estúdio, conversar com a galera, acho que é uma galera muito legal, muito parecida. Eu acho muito legal porque a galera de música é muito parecida com a galera de startup, porque sempre troquei em estúdio, né? Sempre tive banda. E quando eu fui lá para Portugal passar um tempo, eu fui dar uma pesquisada nos coworkings de lá. Eu entrei num coworking e aí comecei a conversar. Por acaso eu caí com o dono do coworking para trocar ideia. E eu comecei a explicar para ele sobre a ideia que eu tinha de empresa e tal. E, cara, em menos de 15 minutos eu tava sentado junto com umas 30 pessoas conversando sobre o contexto e o propósito da coisa. Isso me lembrou muito do ambiente de estúdio, quando a gente sai no meio do ensaio e vai tomar uma cerveja ali, trocar uma ideia, sempre tem uma outra banda ali, e no final das contas é difícil até de voltar pro ensaio, porque você começa a falar sobre o propósito de cada pessoa, e parece que você tá num projeto novo com todo mundo. Então acho que a minha identificação com o contexto de inovação e de startup vem muito dessa minha pré-identificação com a música como contexto social. Faz sentido isso aí? Acho que faz, né? Cara, pra mim faz total sentido, até porque eu sempre conto essa história pras pessoas também. Eu também sou músico, isso aí é uma coisa que a gente tem em comum. Eu também comecei na música. Foi a música que acabou me levando a chegar um dia na inovação. Então eu sempre falo pra galera sobre isso, que foi o meu começo, assim, de me entender como empreendedor e como alguém que trabalha em alguma coisa criativa, né? E na música eu sempre gostei muito de compor. Eu gostava mais de compor do que de tocar com a minha banda. Eu tive banda também, porque pra mim era uma experiência super legal, assim. Imagina assim, ó, nos anos 90 e tal, chegava às vezes aquele brother lá da banda, ele chegava lá em casa e com a guitarra lá e a gente escrevia ali a música na hora e criava na hora. Era muito legal a sensação de criar, sabe? Então isso sempre me motivou muito. E interessante você falar que você fez uma correlação com o pessoal de startup e banda, e tem meio que um mito que corre aí no ecossistema, não sei se você já ouviu falar disso, mas as pessoas falam assim, que fazer startup agora é como era ter banda nos anos 90. Como se fosse isso a moda mesmo. da galera. Eu falei, pô, zerei a vida. Eu tive banda nos anos 90, fiz startup. Pô, o que tem mais aí pra gente inventar e fazer, né? Então, eu sempre comento disso. Então, isso é outra coisa que nos conecta, que a gente tem em comum, pra você ver que a gente se conhece já há algum tempo e a gente nunca conversou sobre isso. E a gente tem... Que legal, é a chance que esse podcast tá dando, né? Exatamente. Falar de novos assuntos, né? Cara, é exatamente esse o motivo do podcast e várias pessoas me procuraram para falar de temas diferentíssimos, assim, do que era o dia a dia, do que era a vida deles. Eu tenho ficado super feliz com a interação que eu tô tendo com o pessoal que eu já conheço e a gente não conhecia esse outro lado das pessoas e tal. Acho isso muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns pela iniciativa aí, Carlinhos. É muito legal mesmo. A gente ter um canal para botar para fora quem a gente é e não exatamente quem a gente quer projetar ser, sabe? Perfeito. Que é básico, cara. Querendo ou não tem como evitar, né? Todo mundo monta a sua imagem, né, de profissional, tal, mas assim, a gente tem muita paixão por quem a gente é mesmo, as paixões que a gente tem e normalmente a gente não tem canal para falar dessas coisas, né? Eu acho que tá um diferencial muito grande aí do Cisne Negro da gente poder se conhecer como a gente é fora dos negócios, né? Como a gente é como pessoa. Duas coisas boas que surgiram em garagem, né? Banda de rock e empresa de tecnologia, né? É verdade, cara. No meu caso, as minhas bandas nasceram no quarto dos amigos, né? E eu acho que as mães dos anos 90, elas tinham mais paciência, cara. Porque, eu vou te dizer, bicho, porque você pegava aquele amplificador Stanner, que saía um som de guitarra que parecia que tinha um bicho morrendo, e aquela batera ruim, aquilo era muito ruim, cara. O que eu fazia era muito ruim, mas era uma realização incrível, assim, para um moleque novo, era um negócio incrível.
incrível. É muito parecido com o sistema de startup, cara. Ou você erra, ou você não vai pra frente, sabe? Pode crer. Inclusive, Maio, quantos anos você tinha aí quando você começou? Eu, quando fiz minha primeira banda, eu tinha 16 anos. A minha primeira banda, cara, eu tinha 13 anos. Caraca! Eu tocava com uma guitarra tonante, que era de um amigo meu, e a gente, olha só, quando a gente descobriu, essa é muito boa, a gente descobriu distorção no som Philips dele, porque a gente ligava a guitarra no som, no microfone, e tochava o amplificador, tochava o amplificador lá, o equalizador lá pro alto, e a guitarra, falava, nossa, isso é a parada mais legal do mundo. E aí, cara, quando eu fui comprar minha primeira guitarra, foi uma Washburn Lion, uma guitarra de centavos aí. E quando eu cheguei na loja, tinha um cara tocando Sultans of Swing, tem gente que nem conhece mais isso, do Dire Straits. E, cara, só que ele tava tocando, e ele tava tocando com distorção, e ele tava completamente parado, e eu tinha certeza que a distorção saía do movimento corporal das pessoas, sabe? Eu achava que pra dar distorção, você tinha que pegar a guitarra e torcer assim, e aí saía a distorção. E aí eu olhei aqui e falei, cara, isso aí não tá certo, não. Eu quero aprender isso aí. Muito bom. Mas vamos lá. E aí, e a questão cognitiva? Qual que é a relação da música com isso? Por onde você quer começar? Dá aí um teaser pra galera, dá um resumo. Como é que é isso aí de relação cognitiva e a música? Fechou. Legal, cara. Eu vou botar aqui uma teoria que é minha, completamente minha, e não tem nenhuma base em lugar nenhum, mas é uma coisa que me ajudou minha vida inteira e, de repente, como eu fui capaz de montar empresa e montar minha vida com isso, pode ser que isso tenha influenciado alguma coisa, eu acho que sim. Eu sempre fui um cara de explorar música, né, de conhecer novas músicas. E eu sou um cara hoje de 43 anos, então, tipo, o pessoal quando passa dos seus 25, um pouquinho mais, começa a cansar de explorar música, porque a música ela tem um papel muito fundamental na nossa adolescência e no começo da idade adulta, né? Quando ela expressa quem a gente é. E, na verdade, num certo momento, você já sabe quem você é, né? Chega com seus 25, quase 30, você já tem uma boa noção de quem você é. Então, parece que as pessoas, elas se desconectam dessa coisa de evoluir a sua imagem pra você mesmo. E eu acho que a música fala muito dessa história de a gente se pesquisar e se forçar a entender melhor sobre nós mesmos, né? Quando a gente passa a parar de pesquisar música, é meio que uma imagem de que a gente meio que cansou de mudar. E eu acho que isso não é legal, entendeu? Principalmente no momento que a gente está agora, que a gente precisa estar aprendendo continuamente, a gente tem que se forçar a aprender coisas novas. Eu acho que a música é um canal muito bom para você se forçar a entender novas linguagens. A música é uma linguagem, como é um idioma. E é uma linguagem universal, né? É uma linguagem que todo mundo ouve o tempo inteiro, né? Você não precisa entender o que o cara tá cantando para entender a música dele. Você entende a mensagem sem precisar da letra. A letra é menor do que a música, né? E nem sempre tem letra, né? Nem sempre tem letra. É meramente instrumental. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem menos cultura de instrumental, né? Você ter uma rotina de busca por novas músicas e músicas mais complexas e mais difíceis e às vezes até procurar ouvir alguma coisa que você ainda não gosta, mas tem alguma coisa ali que pode vir a ser uma fonte de prazer para você. Eu acho que essa rotina ajuda a você manter uma cultura de aprendizagem constante, sabe? É uma teoria própria, tá? Eu sempre procurei ler livros que eu não entendo, ouvir músicas que eu não entendo, ver filmes que têm mensagens mais complexas. Porque não é uma coisa de gente cult. Porque tem muito filme cult que eu acho horrível. E tem muita música complexa que eu acho um saco. Não é uma questão da música ser complexa, é uma questão de você se forçar a entender novas mensagens e transformar isso numa cultura. Faz sentido? Faz total sentido, até porque é meio que isso que eu quero provocar com esse podcast, né? Estar aberto, estar disponível a outras possibilidades, a outros caminhos, a outras formas de fazer as coisas. E essa coisa que você colocou aí, da capacidade cognitiva com relação à música, e essa coisa de ficar mais velho e não procurar mais novas músicas, eu observei que isso acontece muito, por exemplo, com o rock. Então vou pegar como exemplo aqui, independente de qual estilo de música as pessoas gostem, mas o rock é um bom exemplo porque a cada década tem esse ditado aí que o rock morreu, ou que o rock vai morrer, ou que o rock está morrendo, né? O pessoal sempre fala isso. É verdade. E sempre depois de um tempo, acontece alguma coisa, certo? Que o rock meio que se reinventa e, de novo, segue em frente.
fica diferente, é meio que um subgênero ali, vamos dizer assim, mas o rock continua vivo aí no meio de todo mundo. E sobre isso é interessante, porque meio que, não sei se é uma modinha, não sei se é uma cultura, não sei se... Como que eu classifico esse fenômeno, mas realmente, é o que você falou, depois de uma certa idade, geralmente o pessoal do rock tende a mencionar e referenciar os clássicos, certo? Só que a geração nova cada vez mais se distancia dessa época, certo? Porque vai vindo mais coisas, até mesmo dentro do próprio rock. Uhum. Então, o pessoal sempre fala que o rock vai morrer por isso, porque eles falam assim, a nova geração não ouve mais rock. Mas não houve aquele rock. Então, exatamente. Não houve aquele rock. Tudo bem, nos anos 90 teve um gap ali, na primeira parte dos anos 90, em que o pop, dance ali, meio que tomou conta. Até que o Phil Collins foi lá e fez Can you feel it coming in the air tonight? Aí as pessoas falaram assim, putz, isso também é rock, cara? Que é isso, né? Eu até vou dar um outro exemplo, dentro dos anos 90, quando, tipo, tava... Se você pegar até os anos 80, porque o Phil Collins ainda é um cara um pouco de antes, mas se você pegar ali até os anos 80, você vai ver o quê? Até mesmo o pessoal que era pop, tipo, sei lá, Michael Jackson, Madonna, se você pegar as músicas dos anos 80, até os anos 80, eles são meio rock também, tem um rockzinho no som deles, certo? Mas nos anos 90 ficou mais eletrônico e mais dense, a coisa foi puxando para esse lado. Então, começou de novo o negócio de que o rock ia morrer, de que o rock acabou, até que apareceu o Nirvana, com o Smell Like Teen Spirit. Aquela música pegou todo mundo meio que de surpresa, porque o Nirvana apareceu com aquele som todo diferente. Hoje, se você bota uma música daquela mesmo, para uma geração que não o escutou, eles não estranham tanto, porque tem gêneros que são muito mais próximos disso hoje, porque o Nirvana influenciou muita gente, que eles conhecem. Mas na época, meio que apavorou, enquanto você tinha só dance, pop, você estava tendo aquelas boy bands, aquilo tudo começando, e do nada vem o Nirvana com aquele som lá, tipo, no iníciozinho pro meio dos anos 90, a coisa foi, assim, soco. E trouxe aquela leva do grunge, né, tipo, incrível, que definiu praticamente todo o pop que a gente ouve hoje em dia, sabe, uma galera, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, putz, cara, isso era maravilhoso. Cara. Veio uma galera boa ali, Silverchair, veio uma leva boa ali, daquela galera de Seattle, tal, grunge, tudo bem. Só que o grande lance aqui é que isso é cíclico, né? Então, se você pega de 2000 pra frente, você vai ver um outro cenário também, que foi mais ou menos ali que eu já tive outras bandas também, que nem eu falei, nos anos 90, de 2000 pra frente eu tive mais banda também, e meio que deu uma modernizada no som, e isso... era constante nas discussões entre os meus amigos e tal, e a gente falando sobre música e tal, e eu era um cara mais incomodado, queria fazer coisa diferente, queria tocar coisa diferente, não me sentia tão apegado aos conceitos, até dentro do próprio rock, que era mais onde eu estava situado, né, porque sempre tem essas coisas, não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Uhum. A padronização, né? Não posso misturar com outra coisa, não posso fazer... Então você, dentro do inovação evolutiva, né? Exato, você às vezes é meio mal visto, assim, porque, parece que você quer meio que farofar o som e fazer um negócio meio que nada a ver, mas eu já era meio que incomodado com isso. E até hoje, eu falo pra você, eu uso o streaming aqui mais comum de música, que nem todo mundo, assim, pra ouvir as músicas que eu já gosto. Eu acompanho algumas coisas, mas eu uso alguns aqui pra poder descobrir novas músicas. Isso aí, acho que você entrou num assunto muito legal, a questão da descoberta, né? Eu acho que a descoberta, ela tem que permear a vida inteira, né? A gente tem que parar de se impedir de descobrir. Quando você cria uma zona de conforto na música, na arte, na leitura, no filme, seja o que for, é muito confortável, cara. É muito tranquilo você ligar um filme que você sabe que vai gostar, sabe? É muito tranquilo você ouvir uma música que você sabe que vai gostar. A questão é o quanto você pretende descobrir, o quanto você pretende reviver a magia que você tinha quando você era moleque. O quanto você pretende manter essa energia criativa visível em você. Primeira coisa, se você quiser se manter descobrindo depois dos 30, se prepare para ser um estranho, tá? Isso aí não tem como evitar, cara. Você vai entrar no carro, eu tenho uma filha de 20 anos, que ela fala que ela não sabe o que eu vou ouvir no carro. Eu sou uma pessoa que, às vezes eu tô ouvindo roupa nova,
Às vezes eu tô ouvindo Pantera, às vezes eu tô ouvindo Tesseract, que é uma banda nova aí, que lançou álbum no ano passado, Animals as Leaders, que é uma banda, tipo, cara, que é, pra mim, é uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo, um dos melhores guitarristas do mundo hoje em dia. E às vezes eu tô ouvindo Michael Jackson ou Bruno Mars. Porque a música, ela não tá dentro de uma identidade, ela tá dentro de uma mensagem. De como que você percebe ela dentro do teu corpo, como ela influencia a tua fisiologia. E é importante para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que tá trilhando um caminho de criar, que ela se mantenha provocada o tempo inteiro por ela mesma, sabe? E eu acho que é isso que vem a questão do viés cognitivo do negócio. Você precisa se provocar constantemente. Eu ouvi um podcast muito interessante um tempo atrás da Product School, falando sobre livros, né? O cara dava uma ideia sobre vários livros. E livros, cara, que são extremamente difíceis de ler. E não é pra você falar, cara, eu vou só ler coisa difícil. Não, você não pode só ler coisa difícil. Eu ouço meu Pearl Jam, eu me amarro, eu vi um Sirens, eu choro com Sirens. Tipo, choro mesmo, juro. É um negócio absurdo. Aquela música, pra mim, ela mexe coisas que eu não faço ideia do que acontece. Mas, cara, em certos momentos eu tô no meu conforto, mas na maioria dos momentos eu tô no desconforto, porque é no desconforto que a gente aprende. Então, eu me forcei, cara, literalmente eu me forcei a aprender jazz, a aprender a ouvir jazz. Eu me forcei. Foi um processo. Eu escolhi um disco do George Benson, que era mais tranquilo, que é um Beyond the Blue Horizon, que ele começa tocando So What, do Miles Davis, que é uma coisa, cara, que, putz, não dá, a guitarra daquele cara não tem jeito. Mas eu não entendi aquilo, eu tinha 20 e poucos anos quando eu fui ouvir esse disco, que eu entrei numa Saraiva lá no Rio, e virei pro cara e falei assim, cara, eu quero ouvir guitarrista. Ele me deu o Beyond the Blue Horizon, do George Benson, e me deu um disco de um outro cara chamado Larry Carlton. E, cara, eu saí de lá e eu falei, cara, eu vou ouvir isso aqui até esse CD furar 20 vezes, era tempo de CD. Botei no meu carro, ficava quicando quando passava na lombada, e eu ia lá ouvindo. Eu me forcei a ouvir aquilo, porque o que acontece é que aquilo era mágico pra muita gente. Aquilo era uma coisa que quando o cara entregou aquele disco na mão, ele falou assim, cara, esse aqui é um dos melhores discos de guitarra de jazz que você vai ouvir na sua vida. Eu falei, cara, por que esse cara acha isso? Tá aí, né? User-centered. Por que esse cara acha isso? O que tem nesse cara, que faz ele se conectar com esse produto, com esse elemento, e que eu não tô entendendo? Como é que eu entendo esse cara? Sabe? Eu entendi aquele cara, que eu nem sei mais quem é, mas eu queria muito apertar a mão dele e agradecer porque ele me iniciou no jazz. Eu entendi aquele cara depois de muito esforço, que é basicamente o que a gente faz com o produto, né? A gente ouve o usuário, ouve, até chegar num ponto onde você consegue ser o usuário. Absorver aquela força vital da pessoa que compra o teu produto. E eu acho que a gente precisa, como empreendedor, a gente precisa ser apaixonado por absorver essa força vital que faz as pessoas se apaixonarem por coisas todos os dias, sabe? E é isso, é uma coisa que me permeia na música. Cara, eu ouço música repetida, sei lá, acho que de todas as músicas que eu ouço, 60% é música repetida, os outros 40% são músicas que eu não faço ideia de onde é que vieram. E eu acabo adicionando uma banda nova na minha playlist, né? É um processo, cara, que eu acho que é legal. Você faz isso, Carlinhos? Como é que você tá pesquisando música ultimamente? Faço pra caramba e já há bastante tempo, e eu uso os algoritmos dos programas para poder encontrar. Só que tem uma coisa, assim, pra mim, eu não sou fã de banda. Sabe? Para mim também foi uma outra coisa que eu desenvolvi com esse processo. Não tem banda, ou músico, ou artista específico que eu goste muito. Acaba que tem várias músicas, às vezes, de uma mesma banda que eu acabo gostando, sim, mas eu não sou fã da banda, tipo assim, a banda, eu sou fã daquela banda, então o que ela vai lançar eu vou gostar. Não necessariamente. Se é uma banda que tem várias músicas que eu gostei, se ela lançar música que eu não achar legal, eu não vou ouvir, não vou consumir, né? Então, esse é um paradigma que eu quebrei pra mim. Eu não sou fã de bandas e eu gosto de música. Então, eventualmente eu posso gostar de uma música que é de uma banda que eu não conhecia, que eu nunca ouvi, ou de alguma coisa que nem era de rock ou não é banda, mas eu gosto daquela música pra mim é boa. Aquela música que eu gosto, me conectou e tal, e beleza. Então, eu quebrei essa coisa da banda, especificamente. Então, eu tô sempre aberto, então eu não escuto uma, duas, três músicas de uma banda e descarto ela ou incluo ela. Eu escuto tudo e quando eu gosto, eu fico. Inclusive, depois eu posso até mandar aqui na referência, tem um streaming que é legal, chama Jungle, não sei se ainda existe
ele que eu tô um tempo sem usar, mas eu usei ele há um tempo atrás, e ele é focado em banda independente. Então é assim, ele tem as músicas do mainstream, que todo mundo escuta, mas ele tem, no meio da sua playlist, para ser gratuito, ao invés dele fazer propaganda, que nem, por exemplo, Spotify, ou outros que... o YouTube Music, que bota propaganda mesmo no meio, a propaganda dele é uma música de uma banda independente no meio da sua playlist. Pô, que legal. E ela, tipo, é pra você apoiar essa divulgação da banda independente e você dar um feedback se você gostou ou não da música. Eu achei isso super legal. Eu ouvi até dirigindo, tá ligado? E do nada toca a música e falo, nossa, essa banda é legal, essa música aqui eu gostei. E aí ela, tipo, dava um joinha lá na música, porque aí poderia incluí-la na minha playlist pra eu ouvir outras vezes. E é meio randômico, assim. Então eu achei super legal isso aí. Não sei se continua, até depois eu mando aqui o link, eu acho que sim. Mas é bem interessante, porque aí eles vendiam, o modelo de negócio parecia ser esse, né? Eles vendiam pra banda independente se incluir ali, e a forma de divulgar ela era incluindo ela na playlist dos outros, baseado nos gostos das pessoas. Então, baseado no que eu escutava, ele botava uma banda que tinha um som parecido com as coisas que eu escutava e falava assim, ó, talvez você goste disso daqui. Você, tipo, beleza? Apoia aí a música independente. Então... Putz, é muito legal. Isso aí, é gringo, mas, pô, é mó legal, porque do nada tá na playlist, você tá ouvindo a música, começa outra, e vem a voz do nada falando isso, ó. Vai tocar aqui a banda independente, coisa e tal, e obrigado aí por você apoiar a música independente. Muito legal. Muito louco isso. Então, uma das coisas é essa. Outra coisa que eu fiz foi zerar minha playlist. Eu fiz realmente isso. Eu não tenho mais playlist, eu pego meio que temporário, eu vou... As músicas que eu tô com saudade, às vezes eu puxo elas ali e coloco ela no meu mix aqui, mas eu meio que zerei e recomecei recentemente minha playlist. E aí eu acabo ouvindo mais coisa recente agora Isso é legal pra caramba. E pegando sugestão e ouvindo mais coisa. Então também foi legal. Porque as músicas que a gente já gosta, a gente não esquece. De cabeça eu acho ela quando eu quero. Então eu parei pra não ficar no ciclo vicioso, também zerei minha playlist. E quero fazer uma pergunta sobre isso do que você falou. Se você não acha que a visão que você deu aí de beleza, vamos ser abertos e vamos ouvir novas coisas, eu também sou total adepto disso, como eu falei aqui, já estou fazendo. A gente nunca falou disso, a gente nunca conversou sobre isso, mas acabamos tendo muita similaridade nesse costume também. Mas o que eu vi aqui é que você é músico, você é o cara que é executor de música também, né? No mínimo, se não compõe, pelo menos toca, executa, eu também. Então, será que isso é uma coisa muito mais como se fosse uma visão de dentro, mais técnica? Ou você acha que qualquer pessoa consegue aderir a um estilo assim, a uma relação assim com a música? Cara, excelente pergunta, incrível essa pergunta. O que acontece é o seguinte, cara, a música, ela gera ação, né? Ela sempre gerou ação, né? A música nasceu os caras lá nas cavernas batendo toco na parede, tentando criar uma sinergia entre o áudio e a frequência cardíaca que eles tinham, para que eles tivessem... Aquilo gera energia, te traz energia, né? Então qualquer pessoa se relaciona com música, né? Não existe uma pessoa que... A pessoa pode até falar, não gosta de música, mas ela sente o impacto da música porque são vibrações. Eu acho que, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu pesquiso música, né? Porque desde moleque eu toco, né? Eu toco desde os meus 11, 12 anos, assim, mais ou menos. Então, eu sou um cara que sempre fui muito conectado com música, mas qualquer pessoa tem o seu momento de imersão musical, né? Todo mundo tem uma música preferida para trabalhar, uma música preferida para chorar, uma música preferida para viajar. Todo mundo tem a sua linha de raciocínio. O que eu falo da questão de você se conectar com a música no formato de estudo tem a ver com você sentir o que é possível, mas não alcançado por você em tudo que você faz. É uma metodologia de enxergar o mundo. Até você falou na abertura, quando você explica sobre o podcast, você fala da questão de você saber que você não sabe muito, né? Porque é importante você admitir que você não sabe muito, que o que você sabe é ínfimo perto do que todo mundo sabe, para que você não tire referência só de você e pinte um mundo que é confortável para você. Então é basicamente a questão do cisne negro, né? Você tá sempre procurando o cisne negro na sua frente. A música é um dos canais, né? Existe o livro, existe o filme, existe a arte, existe o teatro, existe o cinema, tudo quanto é expressão artística pode te dar desconforto. Eu acho que é muito mais um mindset de procurar o desconforto criativo do que você se manter numa situação de conforto apático, entendeu?
Pode ser a música, pode ser outro viés. No meu caso, a música é o que me ajuda e eu acho que é uma coisa muito prática, tá? Você pegar e falar assim, pô, legal, eu não vou pegar minha playlist do Spotify, eu vou pegar essa música aqui, aí eu vou trazer uma rotina que eu faço. Eu vou pegar essa música aqui que eu curto e eu vou botar aqui o botãozinho da direita e vou falar assim, abrir o rádio dessa música. E deixar o Spotify te sugerir 30, 40 músicas que você não ouviu na vida. Mete um negócio no ouvido e deixa acontecer. Lê teu corpo, entendeu? Ouve o que você tá percebendo. Achou uma música que você gosta? Dá um likezinho lá. Achou uma outra que você gosta? Dá um like. Depois você entra na sua playlist de likes que você fez e manda ele fazer uma similar. Entendeu? É um processo que te faz mergulhar no sentido das mensagens que te tocam emocionalmente. Então eu faço isso, cara, assim, o tempo todo. Eu gosto de uma música, por mais tosca que a música seja, eu vou lá e procuro a rádio da música e dou um play no Spotify. Cara, eu vou te dizer, ó, isso aí eu fiz aqui, eu comprovei que os algoritmos, eles são realmente bons. Eu uso bastante o YouTube Music. Tem Spotify também, mas eu tenho YouTube Music. E eu tenho usado mais, até porque tem música que eu gosto, que às vezes não tem num streaming ou no outro. No do YouTube sempre verdade, tem, né? Porque alguém vai lá e bota lá, e se não tiver, eu mesmo coloco lá pra poder ouvir. Então, eu comprovei isso daí, porque como eu falei, eu zerei minha playlist. Então eu coloquei algumas músicas e o streaming, o algoritmo ali, me sugeriu músicas que eu gosto e conheço, mas que eu jamais coloquei ali. Muito legal. Então eu falei, pô, muito bom, ele escolheu o que eu escolheria, tá ligado? Realmente ele se conectou com as referências que eu dei e ele conseguiu traçar um paralelo entre as coisas que eu sugeri recentes com coisas antigas que eu também gosto. Muito legal. Foi impressionante, assim. Eu fiquei muito impressionado. Eu falei, nossa, olha só, essa música faz tempo que eu escuto e eu não coloquei ela na minha playlist, mas ele conseguiu ver que tem relação. Muito legal. A gente entra nesse cenário de como a música alavanca a tua emoção. Cara, no final das contas, bicho, tudo que a gente faz são resultados de emoções do nosso corpo, né? Eu acho que a música, ela traduz muito o que a gente sente, né? E ela ajuda a gente a potencializar o que a gente sente. Isso eu acho uma coisa muito interessante. A música como ferramenta, ela é uma ferramenta potencializadora da nossa capacidade. Porque, por exemplo, se você tá empolgado com uma ideia e você sai de casa e fala, cara, hoje eu vou chegar e vou falar com a equipe porque eu tô com uma ideia incrível, quero botar isso pra validar, quero criar hipótese, quero não sei o quê. Aí você vai botar o quê? Marvin Gaye? Tipo, você vai botar uma coisa... Marvin Gaye é até feliz, mas você vai botar alguma coisa mais deprê no teu carro? Não vai, cara. Você vai meter um sonzão rápido, legal... Você vai pro teu trabalho na pilha, porque essa música ela vai potencializar o que você está sentindo. E se você tem a cultura de utilizar a música como uma ferramenta para potencializar o que você sente, e também como uma ferramenta para potencializar a tua capacidade de aprendizagem, ela vai virar uma alavanca para você. Entendeu? Uma alavanca muito fácil, porque antigamente, cara, você tinha que comprar um disco, um CD. Hoje em dia, cara, a música é como se fosse uma vitamina que você bota no bolso. Eu tô na minha varanda aqui, com o celular no bolso, falando contigo, gesticulando aqui, mas eu podia estar com a música aqui no meu ouvido, passando pela mesma experiência. Então, assim, é muito portátil. Então, eu acho que a música é muito mais fácil de ser uma ferramenta para melhorar a tua capacidade cognitiva, para te dar desafio, para te trazer novas visões, para você entender o resto do mundo, para você ouvir outras pessoas. Uma ferramenta muito mais acessível do que a leitura mesmo, pra mim. Apesar de que eu adoro ler, tá? Eu leio pra caramba, mas a música é muito mais acessível. Você tá em qualquer lugar, cara. Você não precisa prestar atenção na música, você pode só sentir ela, saca? E aí, curtiu? Você pode acompanhar o Cisne Negro no Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado ou indicar alguém, acesse o link na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.